Gente, no último domingo, Lula, o presidente eleito, deu entrada no hospital para realizar a retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda. Notícias como essa devem ser um alerta para lembrarmos sempre dos cuidados cotidianos com a garganta e também com a voz. E para falar sobre esse assunto importante, vamos conversar com o médico Hugo Ramos, que é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E atualmente é também o presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, prazer falar com vocês. Obrigada por ter atendido aí o nosso chamado por um assunto muito preocupante, né? Que veio à tona aí com a questão do presidente eleito. Graças a Deus ele cumpriu o seu dever de democrata, né? De democracia e expôs para toda a nação o que ele está passando e graças a Deus não é tão grave assim. Mas só para esclarecer para o nosso público, o que é a leucoplasia? A leucoplasia é uma mancha branca que ocorre, no caso específico das cordas vocais, ocorre na região da laringe das cordas vocais. Ela pode ocorrer em outras regiões, na boca, na língua, no céu da boca, na garganta. E no caso do presidente Lula, ela ocorreu nas cordas vocais, né? Mas ela é uma mancha branca. E isso tem como prevenir, doutor? Sim, a leucoplasia, os principais fatores de risco da leucoplasia são o tabagismo, o etilismo, né, a bebida ingesta exagerada, às vezes de bebida alcoólica, o refluxo gastroesofágico e também até o uso intenso, o uso abusivo da voz também pode provocar leucoplasia. É mais parecido isso que acontece com os políticos que têm que fazer tantos comícios e falar até a exaustão, né? Agora vamos falar de cuidados. O que é bom para manter a garganta saudável de uma maneira geral, doutor? A nossa garganta, ela pode ser acometida por vários tipos diferentes de irritações, de inflamações. Desde problemas nasais, né, no nariz, problemas de rinite alérgica, sinusite, problemas que causem obstrução nasal, fazendo com que a pessoa passe a respirar pela boca. Isso traz um ressecamento maior na garganta, traz a possibilidade de você ter uma garganta mais irritada. Além disso, nossa garganta também pode ser acometida pelo problema do refluxo, muito comum hoje em dia, que está relacionado às vezes com o tipo de alimentação das pessoas, essa vida corrida de hoje em dia, o excesso de refrigerante, de fast food, de comidas industrializadas, tudo isso pode ocasionar um refluxo, né, e levar a uma irritação da garganta. Também existe o profissional da voz, que tem que ter um cuidado maior. Tanto da voz artística, né, o cantor, o ator, tanto da voz falada, daquela pessoa que usa a voz ali na sua profissão, um professor, um vendedor que atende ao público, tem que conversar o dia inteiro. Essas pessoas precisam de cuidados especiais e muitas vezes é necessário acompanhamento frequente com um profissional dessa área. Uhum. Doutor, e qual que é a diferença da garganta estar inflamada ou infeccionada? Qual que é a diferença? A infecção, geralmente a gente usa o termo médico infecção para quando você tem um acometimento ali por uma bactéria ou por um vírus. Por exemplo, a gripe. A gripe é uma infecção. Então, é quando aquela causa, né, a causa da inflamação na garganta é provocada por um vírus ou por uma bactéria, mais comumente. Aí, nesses casos,
é quando você tem a febre, né? Que pode ser uma febre baixa até uma febre alta. Então, geralmente, assim, um que ajuda a gente separar a simples irritação na garganta, que pode ser persistente, que pode ser frequente, mas é uma irritação na garganta, ela não dá febre. Quando é um quadro febril associado à febre, geralmente, né, uma orientação geral, está associado à presença de um vírus ou de uma bactéria. Agora, eu gostaria de puxar a orelha de uma amiga, eu não vou falar o nome dela, senão o puxão vai ser muito grande. Ela canta lindamente, maravilhosamente, mas ela canta na noite e ela fuma e ela bebe. E aí, doutor, puxa a orelha dela para mim. É verdade. A gente tem que preservar, né, principalmente essas pessoas que têm um dom especial, que têm um talento especial, que têm, às vezes, até uma anatomia, né, especial, que tem esse dom de ter uma voz bonita, uma voz artística. Essas pessoas teriam que ter um cuidado redobrado, né, em tratar a sua corda vocal como se fosse um bem precioso que ela tem. E não tentar, assim, levar uma vida meio boêmia, displicente, né, com os cuidados. E, assim, os cuidados que essa pessoa deve ter. Não, tudo bem, não fumar, como o senhor disse no começo, o etilismo, o tabagismo também prejudica muito. Mas o que fazer? Por exemplo, eu já vi dizer que pessoas que comem cebola crua é muito bom para as cordas vocais. Há informação sobre isso? É mito ou é verdade? Então, isso tem muito daquela cultura popular, né? Uma sabedoria popular, o chazinho disso, o chazinho daquilo, que às vezes pode até ajudar, mas nada com a comprovação científica que seja uma recomendação médica. Uma coisa importante para todos nós e para principalmente quem fala muito, né, como eu disse, no seu trabalho, atendendo as pessoas, dando aulas, os professores, é sempre ter um copinho d'água ali, uma garrafinha d'água para poder beber. Por quê? Porque quando a gente está falando, a gente muda a nossa respiração para a boca. E durante a entrada do ar, o ar, quando ele entra para o nosso pulmão, ele precisa ser umidificado e aquecido. E nesse processo, ele acaba trazendo um ressecamento da boca e da garganta, da língua, das estruturas, pela própria passagem do ar. Então, se você está falando muito, você tem que aumentar essa umidificação da boca e da garganta. Por isso é tão importante o professor, né, a pessoa que está falando muito ali, ou mesmo de forma artística, o cantor durante o show, ele tem que beber um pouquinho d'água ali nos intervalos, que isso vai contribuir muito para manter a hidratação, não só da boca, mas até das suas cordas vocais. Doutor, uma outra pergunta. Se eu tenho uma voz, assim, normal, eu nem fumo, nem bebo, minha vida é normal. E, de repente, com o passar dos dias, 1 mês, 2 meses, as pessoas que estão perto de mim estão notando que minha voz está ficando um pouco rouca. Eu tenho que correr para o médico para ver o que é que eu posso fazer? Tem sim, isso é importantíssimo. A gente fala que sempre qualquer rouquidão, alteração na voz, que dure mais do que 15 dias, precisa passar por um médico, tá? Um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço. São as duas especialidades médicas que atendem e fazem o exame que vê as cordas vocais. É um exame indolor, um exame que não precisa tomar anestesia, não precisa tomar injeção. O médico faz no próprio consultório,
ele dura 2 minutos e é um exame que você consegue olhar a corda vocal e ver se tem alguma, por exemplo, uma leucoplasia. Tá, a leucoplasia seria um câncer, é isso? A leucoplasia, ela é uma manchinha que pode evoluir com o tempo, se não cuidada, ela pode evoluir para um câncer. Ok. Seria mais ou menos igual aquela manchinha que você tem no braço, às vezes no rosto, você vai no dermatologista, a manchinha do sol, e ele fala, ó, vamos tirar essa manchinha, vamos fazer uma cauterização, tem que tirar isso aqui, porque se deixar com os meses, com os anos, isso pode virar um câncer de pele. Tá certo. Seria a mesma coisa, a manchinha na corda vocal. Se você deixar ali por muito tempo, pode evoluir para um tumor. Doutor, eu quero que o senhor volte aqui da próxima vez para nós falarmos sobre esses problemas de câncer. Já que o senhor tem conhece assim de tudo, né? E nós vamos falar sobre isso, das preocupações, da realidade, da incidência, porque eu acho muito importante, tá bom? Tá joia, foi um prazer, muito obrigado. Agradeço aí em nome da Associação Brasileira de Laringologia e Voz, Associação Brasileira de Otorrino, a oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado.